Ok. Bom, então, vamos agora passar para o módulo 27, que é a modelagem do problema de fechamento. Vamos dar, na verdade, continuidade. Então, veja, se a gente substitui as equações 7.3 e 7.6, que são as equações que acabamos de mostrar, resultado da proposta de Busnelski, nas equações 6,45 e 6,46, que são as equações de Navier-Stokes filtrado e da energia filtrada. O que acontece? Substituímos e manipulamos os termos, aparece então uma soma da viscosidade dinâmica molecular e da viscosidade dinâmica turbulenta. É porque lá nós tínhamos o d dxj de ni dui dxj mais duj dxi barra menos tal e j. Menos tal e j. É isso que nós tínhamos lá. Menos divergente de tal e j. Divergente de tal e j. Tem mais um parênteses aqui. Bom, agora com a proposta, se nós substituirmos o tal e j pelo modelo proposto por Busnelski, então aparece aqui, olha, a soma, né? Porque aparece de novo aqui no lugar disto, aparece o Nit que multiplica novamente isso. Então, vamos somar os dois, que aparece então que é a soma do Nit mais o Ni e do alfa T mais o alfa. Isso é o que a gente chama de viscosidade efetiva e difusividade efetiva. E aqui na equação filtrada para o balanço de quantidade de movimento linear, aparece aqui, ó, 2/3 de K delta e J, que é um termo adicional. Então, percebam que nós temos um Nit, que é desconhecido, e a energia cinética, que também é desconhecida. Então, nós continuamos com duas incógnitas a mais, né? Já foram dados passos importantes para o fechamento, mas ainda continua aberto o problema. Lembrar que o Nit é o μT sobre ρ zero e o alfa T é KT sobre ρ zero, CP zero, onde μT e KT são, respectivamente, a viscosidade dinâmica turbulenta e a condutividade térmica turbulenta. Agora vamos olhar o divergente. Aqui, olha, nós temos o divergente de 2/3 de K delta J. O que seria isso? Então, dá para a gente perceber o seguinte, ó, que d dxj de 2/3 de K delta J, isso será diferente quando J for igual a I, porque por definição do delta de Kronecker, quando J é diferente de I, dá zero. E quando J é igual a I, o delta dá a unidade. Dá a unidade. Então, veja que isso vai ser diferente de zero quando J é igual a I. E quando J é igual a I, isso é 1. Portanto, fica d dxi de 2/3 de K. Mas d dxi de K é o gradiente de K. Então, o que a gente percebe? Que o divergente de K delta e J é igual ao gradiente de K. Gradiente de K. Mas, bom, aqui nós já temos, olha, um gradiente de P, de barra. E aqui nós temos um gradiente de K. Então, lembrando que pressão é algo proporcional ao quadrado da velocidade.
E energia cinética turbulenta é algo proporcional ao quadrado das flutuações de velocidade. Então, pressão e energia cinética têm naturezas similares. Né? Pressão e energia cinética têm natureza similar. Você pode somar essas duas grandezas. Ambas são proporcionais a quadrados de velocidade. Eu posso somar, eu vou transformar o divergente de 2/3 de K ΔJ no gradiente e vou incorporar isso a este termo. Aí vai aparecer uma pressão modificada, né? Pressão modificada, que é isso aqui. Então tá lá, ó. Nós vamos definir um P estrela barra como sendo P barra mais 2/3 de ρ0K. Mais 2/3 de ρ0K. Essa é uma pressão modificada. Então, pessoal, muita atenção quando vocês vão resolver um escoamento turbulento e vocês acionam um modelo de fechamento qualquer. Lembrem, automaticamente a pressão que vocês vão estar resolvendo está incorporando a energia cinética turbulenta. É uma pressão modificada. Não é mais apenas a pressão estática. É a pressão estática modificada pela energia cinética turbulenta. Então, se vocês vão fazer a simulação, obtém lá uma pressão. Lembrem, essa pressão não é a pressão estática apenas. Ela está modificada. Se nós vamos fazer uma comparação com dados de referência, seja experimentais, seja de outro autor, com um resultado computacional de outro autor, tem que lembrar dessa modificação que a pressão sofreu. Quando você aciona um modelo de fechamento, por exemplo, um modelo K-epsilon, né, automaticamente vocês estão calculando uma pressão modificada. Mesmo que isso não esteja sendo dito nos manuais. Mas é isso que está sendo feito. Porque ao filtrar e ao modelar, aparece o K delta, 2/3 de K delta J. Quando você está resolvendo a equação onde isso não aparece, o que acontece? Está incorporado aqui. Seguramente, matematicamente, está incorporado ali. Então, quando vocês fazem a simulação, acionei lá, por exemplo, o modelo K-epsilon. O campo de pressão que sai do cálculo e resulta é o campo de pressão modificado. Se você tem dados seguros de experimentos materiais, mostrando lá as medidas da pressão, eu digo dados seguros porque quando você vai fazer as medidas de pressão, imagine que você tem lá um conduto. Eu coloco aqui uma tomada de pressão. Vou fazer as medidas. Ligo isso aqui a um tubo em U e vou medir a pressão nesse ponto. Ou ligo a um sensor de pressão. Observem que se o escoamento é turbulento, pessoal, se o escoamento é laminar, as partículas de fluido tangenciam essa tomada. Logo, o que você está medindo é a pressão estática pura, se o escoamento é laminar. Se o escoamento é turbulento, como tem a movimentação altamente instável, então essa tomada de pressão vai experimentar choques, né? Se eu amplio isso aqui, ó, então eu tenho estruturas turbulionárias que vão chocar contra o sensor de pressão. Então, se o experimentalista não tomou cuidado, o que ele vai estar mostrando como resultado da medida de pressão é também uma pressão modificada. Não é mais a pressão estática. Resulta
de choques turbilionários contra essa superfície. Então, é uma espécie de pressão modificada. Então, ao fazer a comparação, tem que tomar esses dois cuidados. Tem que ter consciência de que quando nós modelamos a turbulência com o auxílio de um modelo de fechamento, a pressão que sai é a pressão modificada. E quando o experimentalista material faz o experimento, se ele não toma o devido cuidado, se o escoamento é turbulento, o que ele vai estar medindo também não é a pressão estática, é a pressão modificada. Então tem que tomar cuidado quando faz a comparação das duas coisas. Tem que ter clareza do que está sendo obtido com a simulação e tem que ter a clareza do que está sendo obtido com as medidas, para poder comparar. Certo? Professor, eu tirei o microfone aqui. Atento, viu? Rápido isso. Tá. Eu não entendi muito bem a passagem das equações, para onde chegou na equação 7.10 e apareceu o ρ0. Eu não sei se eu me perdi um pouco, né? Se puder explicar como que apareceu o ρ0 na equação 7.10, por favor. Ah, sim. Isso é bem observado. Porque foi o Felipe que perguntou ou foi o Thales? Foi o Thales, isso. Ok. Então, Thales, porque aqui, olha, no slide anterior, observa que apareceu 2/3 do gradiente de K, né? 2/3 do gradiente de K. Só que para incorporar no termo da pressão, já tinha 1 sobre ρ0, certo? Então, nós multiplicamos e dividimos por ρ0, de tal forma que ficou, na verdade, ficou assim, olha. Quando você trouxe, ficou 1 sobre ρ0, que já estava lá, né? Menos 1 sobre ρ0, dp barra dxi, menos ρ0 sobre ρ0, 2/3 de K, 2/3 de dk dxi. Ok? Aí você coloca menos 1 sobre ρ0 em evidência. Fica, então, dp dxi mais ρ0 vezes 2/3 de K, de dk dxi. Aí você pode colocar o gradiente em evidência, que vai ficar, então, P mais ρ0, 2/3 de K, né? Que é o que está aqui, ó. 2/3 de ρ0 K. Nós fizemos uma manipulação porque já tinha 1 sobre ρ0 perto da pressão. Mas no termo de K não tinha. Então, nós multiplicamos e dividimos pelo ρ0. Tudo bem, Thales? Ok, deixei passar essa pequena situação. Obrigado, entendi. Tranquilo. Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, então, essa observação é importante, tá? Porque muitas vezes a gente faz o uso da modelagem e, de forma inadvertida, a gente faz comparações e pode chegar à conclusão de que a conclusão incorreta, né? Que os cálculos estão incorretos porque a pressão não confere com o dado de referência. Mas, às vezes, a gente está comparando coisas diferentes. Lembrar que a pressão P estrela, ela não é só a pressão estática, ela é a pressão estática modificada pela energia cinética turbulenta. E lembrar que isso não acontece só quando nós fazemos cálculo via simulação computacional. Isso acontece também quando nós fazemos medida com sensores. Você pode estar medindo a pressão P estrela. Se eu quiser realmente a pressão estática, eu tenho que colocar aqui um sensor de velocidade, né? E aí
eu vou obter esse sinal lá. Vou extrair a média, vou calcular quem é o K do experimento, vou pegar a medida P estrela e vou extrair o K. Aí eu vou obter o P estático, né? A pressão fluido estática. Vocês entenderam isso? Tá tranquilo? Tranquilo. Professor, eu tenho uma pergunta aí nessa passagem. É o Dário aqui. Achei interessante o fato de que esse termo da pressão modificada ele consegue ser recuperado também experimentalmente. Quando o senhor estava apresentando as equações, eu imaginei que tinham essa incorporação aí no termo, era mais para deixar a equação similar à equação inicial antes do processo de mediação. E aí minha pergunta é nesse sentido. Originalmente, isso foi proposto baseado em evidências experimentais ou só percebeu-se depois que experimentalmente também era possível fazer a medição dessa pressão modificada? Certo. Originalmente, o que foi feito foi resolver um problema de fechamento também, porque observa que você continua com uma incógnita aqui, mas tem outra aqui. E é o que foi feito. Olha, vamos incorporar isso à pressão, porque aí, se eu me contento em calcular a pressão modificada, posteriormente, vamos buscar um jeito de avaliar o K para extrair da pressão modificada e obter a pressão estática. Então, é um manejo para você fechar o seu sistema de equações, né? E, efetivamente, quando, em décadas posterior a Bucinski, né, pela primeira vez lá, então, Kolmogorov veio a propor, junto com Prandtl, uma equação de balanço para a energia cinética turbulenta. Então, você incorporou a energia cinética turbulenta à pressão, mas você obteve uma equação de balanço para o K. dK dt, e essa equação foi, então, resolvida, né? Ou passou a ser resolvida. Portanto, você tem o campo de K. Então, a todo instante, se você quiser recuperar a pressão P barra, basta usar o K, extrair do P estrela, que é o que sai da solução, e aí você obtém a sua P barra, que é a pressão estática. Então, inicialmente, eu diria que inicialmente a proposta ela foi feita para resolver um problema de fechamento, mas que foi também motivador para entender, eu diria que isso posteriormente, né, para entender que quando você faz as medidas, você se depara com o mesmo problema. Você pode estar medindo a pressão P estrela, né? Pode não, sempre que você colocar um sensor lá, você vai estar medindo a P estrela. Então, se você quiser apresentar a pressão realmente estática em um escoamento turbulento, você precisa colocar junto um sensor de velocidade, extrair as flutuações, extrair o K, e aí você pega a sua pressão medida, modifica com o K e obtém a pressão estática. Então, eu diria, Dário, que foi uma coisa natural, né? Primeiro, para resolver o plano de fechamento, e segundo, perceber que o que se media era similar a isso, para que se possa fazer o confronto daquilo que é calculado com o que é medido, né? O que é importante ter em mente é, primeiro, quando eu simulo, eu obtenho P estrela. Quando eu comparo, eu tenho que averiguar o que está sendo apresentado como a pressão ou um coeficiente de pressão, resultado das medidas. Porque se não foi dito nada que foi recuperado realmente a pressão estática, isso aí é objeto, inclusive, de comunicação com os autores do experimento, para saber, porque nem sempre eles são claros quando apresenta uma publicação, né?
E não são claros de dizer, tá aí o coeficiente de pressão realmente estático. E às vezes pode estar incorporando, e o que você tem lá é o coeficiente de pressão P estrela. Não é grave, basta a gente identificar o que é, para você comparar, porque dos cálculos a gente tem os dois. A gente tem o P estrela e tem o P estático. Ok? Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz uso de simulações e que a gente faz comparação com dados de experimentos materiais. Ok, Davi? Ok, professor, obrigado. Só uma segunda pergunta. O mais adequado quando está, por exemplo, numa publicação numérica nessa temática, o mais adequado é trabalhar com a pressão P estrela, a pressão modificada? Então, Qual é o mais recomendado? é preferível, eu prefiro que a gente apresente a pressão estática, tá? Porque senão isso gera uma certa confusão. Se for apresentar o P estrela, é preciso ser claro, dizer, olha, o que eu estou apresentando aqui não é a pressão estática, tem uma parcela a mais. Mas eu acho mais adequado você apresentar a pressão estática, tá? Ou seja, arrumar um jeito de calcular a energia cinética turbulenta e extrair do P estrela. Tá? Eu acho que isso é o mais adequado, o mais convincente. E clareza, quando você faz a comparação. Estou comparando com P estrela com P estrela. Beleza. Estou comparando P estático com P estático. Aí dá consistência à comparação. Ok? Obrigado, professor.